Bom, essa seca que nós estamos vivenciando, oficialmente ela iniciou-se em 2012. Então, portanto, nós estamos em julho de 2017, são 6 anos de seca. 6 anos. No dia, se eu não me engano, 9 de 2012, no governo da presidenta Dilma, foi criado em todos os 9 estados do Nordeste o Comitê da Seca. E nós fazemos parte desde o dia da inauguração desse comitê. Alguns estados do Nordeste já o comitê já não funciona mais, porque houveram chuvas, houve alguma solução, alguns anos que deram na média ou acima da média, mas o Ceará vem continuando esses 6 anos, toda segunda-feira da semana, no Corpo Bombeiro, onde se reúne o Comitê da Seca do Estado do Ceará. Bom, os impactos da seca no estado do Ceará foram muito violentos. Na economia, como um todo, mas eu queria relatar mais em relação ao saneamento básico. Nós tivemos muitas as cidades do nosso estado afetadas drasticamente com essa catástrofe. O saneamento foi afetado da seguinte forma. Primeiro, a escassez de água e a busca de novas soluções, de novos mananciais, para cada uma dessas aglomerações urbanas ou rurais. Se você entender de que uma cidade ficar sem abastecimento de água é muito triste. A repercussão não é no ser humano só, é na economia, é no comércio, é na indústria, né? Então foi muito pesado, muito triste. Daí a grande vantagem do Estado ter criado esse comitê de convivência com a seca, que ele tem 3 subgrupos. O primeiro grupo chama-se Segurança Alimentar, que é mais comandado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário e toda a sua estrutura, onde é a segurança alimentar dos animais e a segurança alimentar do ser humano, do homem que plantou e não teve colheita, com várias ações nesse sentido. O segundo grupo é o de segurança hídrica, que hoje nós temos o nome de Grupo de Contingência da Seca, onde nós trabalhamos soluções hídricas alternativas para abastecimento humano, industrial e agrícola. Então é um grupo que trabalha mais ligado a saneamento e recursos hídricos. Logicamente, em todos eles nós temos a participação importantíssima da Defesa Civil. E o terceiro grupo, de obras estruturantes, era o pensar, o trabalhar para que nas próximas secas nós tenhamos melhores estruturas hídricas, administrativas, políticas públicas, que faça com que a gente não sofra tanto quando houver uma nova seca do tamanho dessa que nós estamos vivendo. Então, esse comitê foi fundamental para amenizar os efeitos da seca. Bom, no saneamento nós tivemos, na CAGES particularmente, nós trabalhamos 150 sedes municipais. Nós já tivemos em torno de 62, 63 sedes afetadas diretamente com a escassez hídrica. E tivemos mais ou menos umas 58 distritos, grandes distritos operados pela CAGES, que também foram impactados com a falta de recursos hídricos. No modelo de gestão CISAR, das suas 1.380 comunidades, nós devemos ter tido umas 150 localidades rurais afetadas com essa seca. De tal forma de que o impacto foi violento. Não só na qualidade de vida do ser humano, mas no custo do acesso à água. Se nós pensarmos que só na zona rural o Exército e a Defesa Civil chegaram a ter 3.000 carros-pipa dia no estado de Ceará para atender essa população, quanto não custa isso? Se nós tivermos que imaginar que as cidades tiverem que ter racionamento, manobras operacionais para distribuir a pouca água que o manancial ainda restava,
ou que o novo manancial venha a produzir. Um outro fato interessantíssimo, que nós encontramos água para atender às necessidades de um sistema de abastecimento de água, mas não de qualidade, principalmente com relação ao alto teor de cloreto, onde o nosso tratamento não contemplava a dessalinização. Então, os impactos foram violentos. Acredito que na economia também foi da mesma forma afetada. As ações que nós da área de saneamento realizamos, eu vou falar mais da área de saneamento, os outros setores, deixar para o especialista desses setores falarem, então vamos nós. Quando um sistema de abastecimento de água começa a sofrer a redução no fornecimento de água, a primeira atitude que a nossa companhia de água, os CISAs e os SAIs fazem é dividir a cidade por setores para abastecer, né, no volume menor. Então, por exemplo, quando há uma restrição de 20% para prolongamento do manancial, do volume armazenado, ou prolongamento desse manancial porque o manancial é de subterrâneo, mas não dá vazão para a cidade, a gente faz racionamento, dividindo e setorizando a rede de distribuição de água para um dia para um lado, um dia para o outro, ou um dia para um lado e 3 dias para os outros 3 setores. Então, nós chegamos a ter uma cidade que nós dividimos ela em 11 setores. Então, você tinha água um dia e 10 não. É a primeira tentativa. A segunda tentativa, mais fácil, é de nós fazermos uma aplicação de uma tarifa específica. E no caso aqui da CAGES em Fortaleza e na região metropolitana, nós introduzimos a tarifa que nós chamamos de tarifa de contingência. A ideia é que se você consumidor consumia e tinha uma média anual de 15 metros cúbicos, que você reduzisse 20%. Então, sua meta de consumo seria de 12 metros cúbicos, que é 20%. Mas se você, por acaso, ultrapassar esses 12 metros cúbicos, você vai pagar 120% por cada um desses metros cúbicos que você ultrapassar. Com isso, o consumidor se disciplina a se estabelecer uma rotina da sua residência ou do seu comércio ou da sua indústria para os 12 metros cúbicos acordado. E assim, você não pagaria a tarifa contingência e ainda teria um custo de água mais barato. Ok? Bom, essa é a segunda. A terceira ação das inúmeras que nós tivemos foi a busca de mananciais alternativos. E aí eu vou citar agora um leque de ações. A primeira, a realização de poço profundo. Para poço profundo, o grupo de contingência, ele trabalhou uma metodologia da seguinte forma. A COGE ficava responsável pela locação geofísica desses futuros poços. A Sohidra responsável pelas perfurações e a CAGES, ou SAI ou CISA, pela instalação. Ramal elétrico, equipamento de bombeamento e adutoras interligando o sistema antigo. Então, poços foram fundamentais no abastecimento emergencial. Uma outra ação interessante foi a comunicação e a sensibilização social de toda a sociedade cearense para a seca que nós estávamos vivenciando. E que espontaneamente a sociedade teria que reduzir seu consumo para dar mais segurança hídrica ao manancial, que estava se exaurindo. Então, tanto o governo do estado, COGE, CAGES, Sohidra, fizemos várias campanhas de sensibilizações à sociedade
despertando esse tema para toda a sociedade, para que elas pudessem, de forma criativa e do uso racional da água, do consumo só do necessário, dar uma contribuição para o setor de recursos hídricos e de saneamento. Daí vieram ideias interessantes. Uma delas, você sabe que o manancial exaure, mas eu não tenho um outro próximo, eu tenho um outro manancial muito distante, um manancial de superfície, eu estou falando. Ou um açude, ou um canal, onde eu tenho a garantia de água, que nós possamos trazer água de lá para aquela cidade. Nós fizemos, foi desenvolvida uma ideia chamada de adutora de montagem rápida, as AMR. E nós temos a felicidade de ser o idealizador dela. E o Estado, através da COGÉ e da Açohidra, abraçou essa ideia e nós fizemos várias AMRs. Inclusive a maior delas, transpondo o divisor de duas bacias, a bacia do Acaraú, transportando água para a bacia do Parnaíba, ou bacia dos Sertões de Crateús, que foi levar água do Araras até a cidade de Crateús, beneficiando mais 3 cidades no caminho. E ela tem em torno de 156 quilômetros e de um diâmetro muito grande, 500 milímetros e 400 milímetros, onde a gente salvou e vem salvando a cidade de Crateús do colapso total desses últimos 3 anos, 4 anos. A adutora de montagem rápida. Outra ideia que o grupo operacional teve foi, após o rio que era perenizado secar, ou um açude secar, nós fizemos poços no aluviões, poços rasos, poços manuais. Foi uma solução interessante. Toda aquela água, embora o rio tenha secado, o açude tenha exaurido, mas no aluvião ainda armazenava-se um volume d'água. E nós fizemos essa retirada através de 3 módulos. O primeiro foi poços tubulares rasos. O segundo, o Poço de Jacó. O Poço de Jacó é uma grande cacimba, uma perfuração feita emergencialmente, com a reta escavadeira de grande porte, e abre-se um buraco e a água do lençol freático se acumula nessas escavações e a gente coloca um bombeamento para a cidade. E a terceira foi as ponteiras de rebaixamento de lençóis, muito usada na zona urbana para construções de prédio, para rebaixamento de lençóis de construções civis, mas que foi pensada durante esse período de seca e utilizada nos mananciais que estavam secando, que secaram. Então foi uma outra ação importante que fizemos e continuamos fazendo, a utilização de ponteiras de rebaixamento de lençóis. Nós também mudamos o conceito do que vem a ser o manancial que abastece nossa cidade. Antigamente, nós dizíamos que minha cidade é abastecida pelo açude Castanhão. Aí hoje você vai dizer, não, minha cidade é abastecida pelo Castanhão, pelo poço profundo de água doce, pelo poço profundo de água salgada, pelo poço raso, mais um poço de Jacó, mais um rebaixamento do lençol freático com ponteiras de rebaixamento do lençol e a utilização da água de lavagem dos filtros, que é uma outra ideia que nós tivemos. Então, acabou-se aquela ideia de exclusividade de um só manancial. E eu acrescento aí o reuso, tá? O reuso que está sendo muito usado hoje dentro de uma residência, que antes usava água tratada para fazer a rega dos seus jardins, hoje estão usando a água servida. E a recirculação das águas de lavagem dos filtros. Em Fortaleza, especificamente,
A ETA Oeste, ela já fazia isso desde sua inauguração. A ETA Gavião, não. Então, hoje a ETA Gavião, para vocês terem uma ideia do volume que nós gastamos por segundo para lavar os filtros durante 24 horas, é em torno de 400 a 500 litros por segundo. Todo esse volume voltou para a produção, então, e está contribuindo para o abastecimento da cidade de Fortaleza e região metropolitana. Também aplicamos isso no interior. Quase todas as estações de tratamento da água da Cagés do interior estão fazendo reuso da água de lavagem. Então, é um conceito novo. Somando essas ações a outras criatividades também na área de recursos hídricos, como, por exemplo, este ano, o rio Banabuiú correu, e durante todo o período que ele correu, o rio estava seco há alguns anos, a COGE acionou o bombeamento de lá para o canal da integração. E um grande volume que iria passar para ir para o mar veio através de um rio artificial aumentar o aporte do Pacotim Riachão. O mesmo modelo nós aplicamos no canal do Trabalhador, que estava parado porque o Castanhão não estava mais liberando água para ir até a cidade de Itaiçaba, de onde está o canal. E aí, com essa chuva do ano 2017, nos permitiram captar água e, através do canal do Trabalhador e não mais do canal da integração, fortalecer o açude de Pacajus. E aí, a região metropolitana. E já surgiu a ideia, que eu acho que o nome deverá ser Rios Artificiais, de nós fazermos aproveitamento de rios que já não tem condições técnicas de nós barrarmos e fazermos um açude, que já estão próximos do litoral, captar essa água e introduzi-la nos mananciais metropolitanos. Então, a SRH COGE Soída deverão fazer, durante este ano, para os próximos invernos, captar a água do rio Pirangi, quando ele já está indo em direção ao mar, e jogá-la dentro do canal da integração. E do rio Cauípe, que a lagoa do Cauípe sangra quase todo ano, quando ela, em vez dela sangrar, nós captarmos água e jogarmos água para o distrito do estado do Pecém. Então, estruturas de captações e de transporte desta água para os respectivos mananciais devem ser construídos e executados durante este ano para colaborar com as recargas da região metropolitana de Fortaleza. No interior, nós fizemos o aproveitamento de vários açudes particulares que vieram somar ao açude público e somar como uma ação de acréscimo da oferta d'água naquelas cidades que antes nós não pensávamos. E aí foram construídas mini adutoras. Só para vocês terem uma ideia, a CAGES mesmo, ela construiu mais de 400 mil metros de mini adutoras. Nós temos cidades que no passado o abastecimento dela era antigos poços Amazonas. Nós resgatamos todos esses poços Amazonas que ainda existiam, com 45 anos, bem como os poços Amazonas particulares abandonados. Nós encontramos poços com mais de 70 anos dentro dos açudes que ficaram secos e ressurgiram aqueles poços. Nós aproveitamos todos os tipos de água. Então, de tudo que eu falei, você veja uma gama de opções e soluções, de opções de novos mananciais que fizemos uso e que amenizaram o efeito dessa terrível seca que estamos passando. O processo de tomada de decisão ocorre sempre numas reuniões do grupo de contingência da seca. Assim como o comitê da seca se reúne na segunda-feira de manhã, o grupo de contingência da seca, que é o antigo segurança hídrica, ele ocorre nas sextas-feiras pela manhã. Hoje é sexta-feira o dia todo, que antigamente era na Secretaria de Recursos Hídricos, e o governador, para dar mais importância na tomada da decisão, ele levou esse grupo a se reunir no Palácio.
Então lá na Secretaria de Governo, com a presença do governador ou não, ou do seu secretário da Segov, mas tendo como capitão maior, comandante maior, melhor dizendo, o nosso secretário de Recursos Hídricos, Teixeira. Então nesse grupo está lá o presidente da CAGES e seus técnicos, o presidente da COGÉ e seus técnicos, o secretário de Recursos Hídricos, o secretário de Governo, que tem a força do governador de amparar e dar o aporte da decisão, tanto econômica como política, o comandante da Defesa Civil, o Exército Brasileiro, a FUNSEM, que é quem dá as diretrizes para que nós possamos fazer o planejamento das ações no seu tempo de execução em função das previsões climáticas. Temos a SOHIDRA, né, que é quem executa, é um braço forte, né, nesse grupo. E recebemos as demandas provenientes da sociedade do interior, vinda das gerências regionais da CAGES e da COGÉ. Os gerentes e toda a nossa estrutura e capilaridade que nós temos no interior, ouvimos a sociedade e trazemos, bem como do próprio Comitê da Seca. As solicitações da sociedade, dos políticos, pedindo adutora, pedindo posse, elas vêm para o grupo e na sexta-feira nós nos reunimos e vamos decidir, tá? Qual investimento, de que forma, e cidade por cidade, distrito por distrito, nós analisamos as solicitações e as propostas de ações para aquela cidade. Então, essas decisões são tomadas nas sextas-feiras dentro do grupo de contingência. Se houver necessidade do governo do estado investir, ou do governo federal, a Secretaria de Governo e a SRH se encarregam de fazer essa solicitação aos respectivos governos. Se for uma ação a nível de COGÉ ou de CAGES, os presidentes e seus diretores que estão presentes tomam a decisão, avaliam o custo-benefício e eles fazem com seus recursos. A mesma coisa na SOHIDRA. Ela tem as suas máquinas perfuratriz e elas são encaminhadas para aquelas situações mais graves e mais emergentes. De tal forma que nesse período que nós estamos trabalhando, esses 6 anos de seca, as decisões são puramente técnicas e temos, graças a Deus, recebido do governo do estado e de suas secretarias todo o apoio para executarmos aquilo que esse grupo pensou, projetou e garante como a melhor solução para os centros urbanos e a população rural concentrada ou difusa. O estado do Ceará tinha um planejamento para a seca, mas eu diria que não com um olhar tão criterioso, com um olhar tão fixo para a seca. Pra vocês terem uma ideia, há mais de 25 anos, 20 e poucos anos, que a COGÉ e a CAGES se reuniam mensalmente para avaliar as cidades que iriam ter problema de água naquele ano, mesmo em anos normais. Tinha técnicos da COGÉ e da CAGES, mas eram 3, 4 cidades sem água. Tá? Mesmo porque o Estado sempre tem no seu planejamento de que nós somos semiárido. Daí, nos 25 anos, o que nós construímos de canais, de açudes, nós podemos afirmar que o Estado sempre tinha um planejamento para a seca. Agora, uma seca como essa, ela mexeu com as estruturas. Eu não posso falar muito do sistema de recursos hídricos, porque minha área é saneamento. Mas eu vou tentar mostrar aqui uma coisa interessante. Nós tínhamos cidades
que não tinha um manancial com garantia hídrica. Fazíamos reivindicações, a SRH pegava essas demandas, né, e planejava a construção de açudes ou canais para beneficiar aquelas cidades. Então o saneamento talvez tenha dado maior rumo e maior necessidade, porque é o saneamento que trabalha com o ser humano, e o ser humano, o consumo humano é prioritário na Lei Estadual de Recursos Hídricos. Para enfrentarmos, nós tínhamos enfrentado a seca de 5 anos, entre 79, 80, 81, 82, 83. Foi a única seca grande que eu conheci. Esta foi repetida, mas ela está sendo maior, porque estamos indo para o 6º ano, né? E aí é uma expectativa se vai ter também o 7º ano. Então houve a necessidade de um planejamento melhor do Estado. Mas querermos dizer que o Estado não estava pensando, estava sim. Se nós compararmos o Ceará com todos os estados do Nordeste, que estão todos no semiárido, nós estamos sempre na frente. Nos projetos, nas integrações de bacias, nos açudes e tudo mais. Para esta seca, nós estamos tirando lições que vão melhorar esse olhar e essa gestão para convivência com a seca. Uma delas que a gente observou é as construções das nossas estruturas hídricas, elas foram construídas mais no sertão. E percebemos que o lugar que está chovendo mais no Ceará é o litoral. Então, acredito que a SRH deva fazer muitas melhorias de captação e armazenamento de água na região litorânea. Pois a lógica hoje, com nossos grandes açudes no sertão do Ceará, ela fica assim meio distante da maior população, porque a maior população do Ceará está localizada no litoral, principalmente Fortaleza, região metropolitana. Então, se ela está localizada no litoral, ela tem que captar o máximo de água da sua região, para não ter que importar água de outras regiões. Então, para mim, é a grande lição dessa seca prolongada que estamos vivendo. Então, as políticas públicas, os investimentos e todo o planejamento de convivência com a seca, nós vamos pegar o que já tínhamos planejado e intensificar com essa visão de atendimento à região metropolitana, porque é a região que tem mais cearenses. E a grande lição que nós tivemos, que é um projeto que foi pensado pelo secretário Teixeira e sua equipe, com total apoio de nós de saneamento. O nome pode ser que mude, mas a ideia é o programa Malha d'Água, que está sendo pensado e desenhado pela SRH. O que vem a ser? Hoje, vocês têm uma ideia, a CAGES tem mais de 265 sistemas de abastecimento de água, entre sedes municipais e grandes distritos. Praticamente para cada um tu tem uma estação de tratamento de água e um manancial. E a nossa ideia é reduzir 40 no máximo, 45 sistemas grandes, onde eu tenho uma captação, uma grande estação de tratamento de água e uma malha de água tratada levando água para as demais cidades. Não é porque eu tenho um açude que ele tem a garantia hídrica por 2, 3 anos que eu vou fazer um sistema dependente dele. Para nós não estarmos como nós tivemos nesses 6 anos. Açudes que nós nunca pensávamos que ia secar e secou. E lá eu estou com a estação de tratamento de água que não serve para nada. O açude está seco. E estou importando água do outro canto e ainda tendo que levar para aquela estação
para tratar lá para depois vir para a cidade. Então, a ideia é grandes mananciais que existam há 5 anos de seca. Aí a partir dele é que nós vamos construir uma grande estação de tratamento d'água e daí uma malha d'água levando água tratada para todas as localidades rurais. E urbanas e rurais, principalmente urbana. Então essas duas lições, armazenamento de água no litoral, tem alguns açudes que ainda podemos construir, e outros seriam o que eu citei do rio artificial, né? Aquele rio que você bota o bombeamento só enquanto ele está correndo e leva água para um manancial próximo, um grande manancial próximo, e essa malha d'água, que eu não sei como é que vai ser o nome, mas ela já está sendo pensada e já tem 2 pilotos sendo desenhados, bem detalhadozinho, para poder nós vendermos ao governo e à sociedade e captarmos recursos para executar. Para mim, vai ser a maior obra de convivência com a seca que o estado de Ceará já vai ter e já teve em toda a sua vida. O nosso estado, os principais gargalos são o recurso financeiro. Nós temos que louvar aqui a estrutura de recursos hídricos no Ceará é fantástica. Os demais estados não têm igual. Você ter uma FUNSEMI bem aparelhada, com técnico de alto nível, para fazer uma previsão, para orientar o planejamento, isso só o Ceará tem. Você tem uma Secretaria de Recursos Hídricos, uma lei específica para recursos hídricos, onde tem toda a história de priorização, de ortoga, de tudo. E tendo a COGÉ e a SOIDA, uma para executar as estruturas hídricas e a outra para gerenciar, coisa que o Nordeste não tem, nem os outros estados. Tem uma universidade federal com uma estrutura voltada para isso também, para formar técnicos nesta área. A criatividade do cearense. Então, eu acredito que era para nós dizer, não tem gargalo no Ceará. Então, apesar de tudo isso, eu digo que aí não é gargalo, o gargalo são recursos financeiros, a cultura de todo o cearense voltada para o consumo racional da água e para a compreensão de que ela vive numa região de semiárido que é diferente. Aqui eu digo que não é porque nós moramos no semiárido que temos que viver com pouca água, não. Nós só temos que viver com qualidade de vida, tá certo? Com água suficiente, mas com uma contribuição para a valorização e aproveitamento total dos nossos recursos hídricos. E não esperar que só o governo, só as estruturas públicas possam fazer esse trabalho. A sociedade tem que dar a sua contribuição também. E terceiro, o setor industrial, produtivo do Ceará, tem que ter, também como a sociedade, uma cultura voltada para isso. Eu acho que nós temos que fazer uma agricultura irrigada de alto nível. Eu acho que nós temos que buscar soluções industriais voltadas para tecnologias, quando a matéria-prima seja o homem, a inteligência, o mínimo de água. Nós temos que voltar nosso perfil econômico para o comércio, para o turismo. Temos que valorizar muito o turismo, o artesanato, que seriam, ou poderíamos dizer que são os gargalos do Ceará com a convivência com a seca. Eu falo isso porque não dá para a gente pensar
que vamos construir mais açude, transpor água do São Francisco, do Tocantins, e vamos pegar o Ceará e transformar o melhor agronegócio do Brasil. Não dá para nós ir por aí. O caminho não é este. Eu acho que nós podemos produzir o agronegócio de ponta, mas de algumas culturas que consumam menos água. Tá? Nós não podemos admitir no nosso Ceará plantios de algumas espécies que são grandes consumidores de água. Tá? Se você assim fizer, o setor vai ficar sempre com problemas. Mas se fizermos com a tecnologia de ponta para a irrigação, tá certo? O gotejamento, microgotejamento, com produtos que agreguem maior valor comercial, onde ele justifica o preço e o custo da água, é interessante. Então, eu acho que seriam esses os principais gargalos. Recurso financeiro, conscientização de uma cultura para o ser humano e para o setor econômico do nosso estado. Para resumir, os 3 gargalos, né, da convenção do nosso estado recurso financeiro para investimento em infraestrutura, a mudança cultural da população e do setor econômico para incorporar de vez a consciência de que nós moramos num semiárido, onde o recurso hídrico é limitado e nós temos que também, não podemos ser limitados na economia nem limitados na qualidade de viver, mas temos que ter a consciência de um uso mais racional e de melhor aproveitamento. A COGÉ tem um amplo domínio sobre isso. Eu digo COGÉ, eu digo recursos hídricos. Mas o saneamento, a CAGES participa, levando a todos da alocação de água qual é o volume que ela capta e distribui nas suas cidades. Os SAIs, que são municipais, que vão dar a informação dos consumos dos sistemas de abastecimento de águas municipais, que a CAGES não gerencia. O rural, através do CISAR. Então, e comunidades difusas e independentes. Então, o saneamento básico é representado por elas. A FUNSEM, ela participa em todas as locações para ela alertar ou dar conhecimento das previsões climáticas e as possíveis recargas que vão ter os mananciais nos próximos anos. A Secretaria de Agricultura e Irrigação e a Secretaria do Desenvolvimento Agrário participam informando as áreas que elas estão atuando e qual o consumo de cada área dessa necessita. Os sindicatos rurais, defendendo os trabalhadores rurais e suas atividades e consumo de água, a indústria local, o comércio, os perímetros irrigados, participam ainda as secretarias do Estado de emprego, né, de trabalho nessa área. E hoje, alguns segmentos novos que estão surgindo, que são consumidores de água potenciais, com grande potencial, que é o setor de camarões, tá certo? Aquicultura, né? Aquicultura e o piscicultura. Então, os dois setores que são consumidores de água. O camarão, ele concorre muitas vezes, a maioria das vezes, a jusante dos mananciais. Eles captam água fora do lago, da bacia hidráulica.
E a piscicultura, tanto a montante como a jusante, através de tanques de criatório de peixe. Então esses são os setores que participam e que temos, além do que os setores dos municípios, né? Os prefeitos, as câmaras municipais. Então a alocação de água, ela é feita devido a água ter múltiplo uso, com todos os representantes desses múltiplo uso, como também dos poderes públicos federais, estaduais e municipais. O DENOX, que gerencia muitos açudes também, é muito importante a presença dele para nos informar as condições dos açudes, juntamente com a COGÉ. Então, a alocação são esses os elementos que mais participam. A alocação de Jaguaribe Metropolitana, a gente só teve um resumo. Nós tivemos a felicidade de termos uma grande recarga nos açudes metropolitanos. E aí deu para a gente suportar, em parte, a decisão da alocação de água. Mas a alocação de água, como na bacia, Fortaleza representa com poucos votos, Fortaleza, que eu falo, região metropolitana, abastecimento humano, os beneficiados lá da região foram maioria absoluta e eles ganharam, conseguiram com que essa água ficasse em sua maior vazão, maior volume, para atender a região, principalmente do Baixo Jaguaribe. E para Fortaleza ficou em torno de 800 litros por segundo, porque do Castanhão eles têm a liberação d'água pelo rio, que vão continuar. Aí eles dão garantia ao abastecimento humano até Russas, dão garantia agrícola, principalmente no projeto do Apodi, mas ali, até ali, que deve ficar em torno de 4,5 metros cúbicos. Pelo canal da integração, eles autorizaram 2 metros cúbicos, sendo que 1,2 deverão ser consumidos no longo do percurso com o tabuleiro de Russas e outros perímetros, chegando em Fortaleza 800 litros por segundo, muito pouco. Não era isso que nós queríamos, nós do saneamento. Nós respeitamos a decisão do comitê, foi bastante discutido, acirrado a discussão, e só aceitamos porque nós temos uma certa garantia de água na metropolitana esse ano, diferente dos anos anteriores. Mas eu acredito que, se não for isto, nós teríamos que usar um recurso superior, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que ele pode tomar uma decisão acima do Comitê de Bacia de Alocações de Água. Só que é traumático, não é um caminho recomendado. Então, nós agradecemos muito a Deus por ter tido a recarga metropolitana e Fortaleza, pelo menos até março, ter condições de ter o abastecimento feito através do volume já armazenado no Pacote Riachão, Gavião, Pacajus, com essa pequena recarga de 800 litros por segundo, vindo do Castanhão. E lá do Oroz para o Castanhão, foi autorizado, se eu não me engano, 3,5 metros cúbicos para garantir todo aquele trecho, e as cidades de Jaguaribe, Jaguaretama, provavelmente até Solonópolis, e toda a agricultura irrigada naquela região. Então, foi possível chegar-se a um consenso. Esperamos, como a COGÉ
sempre faz um estudo muito preciso, a gente está tranquilo que vamos chegar até março. E acreditamos num bom inverno em 2019, 2018, que possamos sair dessa situação tão difícil. Uma outra ação que fizemos e estamos ampliando na seca são ações de poços nas dunas do Pecém e nas dunas do Cumbuco. E a introdução do poço unidirecional, o poço grande. E a captação da água da Lagoa do Cauípe, que nós não fazíamos, para utilizar. E estamos ampliando a captação desses poços para pegar água a 23 quilômetros de distância, lá no Pecém, lá no Silpé. E o desejo da SRH é até dezembro tornar o abastecimento de água do porto do Pecém, né, do complexo industrial Porto Pecém, com água só de mananciais de lá, aliviando Fortaleza. É uma das justificativas. O distrito industrial consumia 1,5 metros cúbicos por segundo. Hoje está consumindo 1,1. Já está fazendo reuso e já tem poços ajudando. E a ideia é até dezembro, toda a água ser captada só naquela região, aliviando o complexo Pacuti Riachão Gavião de fornecer esses 1 metro cúbico, 1,1 metro cúbico hoje para lá. E aí ficaria mais água para Fortaleza. Essa é uma coisa que eu esqueci de dizer, que é uma ação importantíssima. Perfuração de poços em dunas e da água do Cauípe, da Lagoa do Cauípe. A nossa companhia, a CAGES, durante esse período de seca, investiu muito. Além do que estava previsto, para não deixar nenhum cearense sem água. Algumas cidades, alguns momentos, ficamos em situações muito difíceis, fornecendo um volume muito aquém do necessário. Mas a sociedade é testemunha de quanto a CAGES investiu e tem investido. Eu sou o diretor do interior. Todas as cidades do interior, nós estamos com o olhar e atenção para elas. E junto com esse grupo de contingência, temos estudado e implantado muitas ações ao longo desses 6 anos. E a CAGES tem chegado junto com investimentos para que o sofrimento dessa população não fosse tão grande.